Hoje no programa 9 Minutos nós vamos falar a respeito de perdas, lidar com as perdas. Todo mundo quer e em tese merece ser feliz, mas as perdas fazem parte da nossa história e é um momento difícil, um momento que se coloca como não no nosso script de vida, não no nosso modelo ideal de felicidade. Para tratar desse assunto nós vamos conversar com a especialista, a psicóloga Letícia Cesarino de Carvalho, que está aqui conosco. Letícia, toda perda, como é que as pessoas devem lidar com a situação de perda? A questão do que a gente fala do sentimento da perda, que é o luto. Como é que lidar com isso? Não existe uma fórmula certa, né, Eustáquio, para lidar com essa perda. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua maneira de expressar essa perda, e é importante que as pessoas que estejam em volta consigam respeitar isso, porque é muito comum as pessoas, as famílias que estão enlutadas, reclamarem dessa falta de respeito dos amigos, das pessoas que estão próximas nesse momento tão difícil, que é o momento de uma perda, da morte de algum ente querido. Toda perda emocionalmente expressiva, ela implica a necessidade de fazer o luto, de viver o luto? Sim. Nós, dentro da psicologia, nós entendemos que toda perda, ela desencadeia um processo de luto. Então, o luto é visto o quê? Como um processo normal, uma reação normal diante de uma perda. É normal, diante da perda, você viver um processo de luto. Alguns lutos a gente considera como complicados ou como disfuncionais pelo tempo que eles ficam. Pelo tempo que a pessoa vive, que se estendem, que começam a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Agora, você trouxe um assunto aí que é importante e não é mencionado com frequência. A edição de domingo no jornal local trouxe uma receita de longevidade que diz: a pessoa, para viver muito, deve ser feliz, como se fosse assim, né? Então, a questão um dos nossos valores culturais é de que a tristeza não é normal. Não se pode ou não se deve ficar triste. Perder não é normal. Como a gente lida com isso? Como é que a gente se situa em relação a isso? Eu até falei porque, assim, as pessoas parecem que têm uma crença de que estar triste deve procurar o psicólogo, o que confirma muito isso de que a tristeza não seria algo normal. E a sociedade de hoje, ela vem afirmando muito isso com as crianças, com os jovens, que eles devem ganhar o tempo todo, que devem vencer o tempo todo, e parece que se esquece um pouco de educar para essa perda também. E a perda a gente entende ela não só como a morte, mas outras perdas que acontecem ao decorrer do desenvolvimento humano e que você vê que as crianças não estão preparadas para isso, né? Então, é importante educar para a perda. Deixar consciente, né, de que a perda é inevitável. A sociedade incorporou muito fortemente o que se chama de hedonismo, né? Essa coisa o princípio do prazer, ou seja, ser feliz é ter prazer. Ser feliz a qualquer custo também, qualquer né? Custo. Como se fosse uma obrigação, de fato, ser feliz. Então, é muito comum aquele slogan do seja forte. E dá para ser forte o tempo todo? Qual é o mérito que há, né, em ser forte? Eu entendo que tristeza, ansiedade e outros sentimentos aí vistos como não muito bem-vindos, né, negativos pela sociedade, são sentimentos que são normais. Agora a gente precisa aprender a lidar com eles, porque vão acontecer a todo momento. Agora, de qualquer maneira, se a pessoa não cumprir essa função de catarse, essa função até fisiológica de descarregar esse sentimento, ele enrustido, ele deve implicar em patologias e outros problemas, não? Sim, se a pessoa enruste isso. O que a gente não coloca para fora, muitas vezes o corpo coloca, né? Então, pode acontecer, sim, alguma doença depois desse pela não vazão desse sentimento. Agora, tem pessoas também que, por questão de tempo, por questões de ordem burocrática, demoram um pouco mais para viver essa elaboração desse luto, o que também é normal, porque algumas pessoas, diante de uma perda, elas têm que resolver essas questões burocráticas de enterro, de velório, e aí é dita a pessoa que foi forte. Mas essa pessoa também vai ter o tempo dela de viver essa perda. Naquele momento, ela não podia expressar toda a dor dela. Há um retardo na experiência, né? Nessa experiência de sentir a dor. Também há aqueles que, às vezes, as fichas não caem na hora, né? Sim. Também uma diferença de tempo aí que, de repente, a pessoa... E que precisa ser respeitado, né? As pessoas têm muita pressa, muito imediatismo, como se fosse sofre tudo que tem para sofrer logo e toque em frente. E não é tão simples assim.
Agora, a gente sabe dos riscos das generalizações. A distinção entre o luto para o homem e para a mulher tem padrões e categorias diferentes de como eles vivenciam isso, como eles internalizam e como que eles expressam isso. A mulher, há muito tempo já, ela foi permitida socialmente a expressar mais as suas emoções, né? E o homem, tanto que tem o dito, o homem não chora, né? Mas hoje, com a mudança de papéis, com a mulher saindo de casa e muitas vezes o homem ficando em casa, a gente já vê que já não tem mais essa questão de gênero. Cada um, dentro do papel que desempenha, vai ter o seu tempo para sofrer esse luto e vai ter a sua maneira e a sua liberdade para expressar aquela emoção. Muitas vezes, a própria mulher, ela não expressa um sentimento de pesar, não demonstra um choro por conta até desse medo, desse papel que ela vai ter, de ser firme para os filhos às vezes, né? Então, Sim. pode acontecer da mulher também não expressar esse sentimento. Não existe mais aquela coisa que só o homem que não chora. Mudaram os papéis, mudou também a forma de expressar os sentimentos. Mudou comportamento e reações. Em 9 minutos a gente conversa com a psicóloga Letícia Cesarino de Carvalho. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje a psicóloga Letícia Cesarino de Carvalho. Estamos falando de perdas, de lidar com perdas, de viver o luto. E quando falamos de viver o luto, nós estamos falando de alguns tipos de luto, né, Letícia? Sim. Porque tem, digamos assim, tem lutos mais expressivos emocionalmente, tem lutos. Existem categorias, tipos de luto? Sim, existe. As categorias, elas estão divididas de acordo com a maneira que esse luto é expresso. E aí isso vai estar reforçando aquela ideia do tempo e da forma como ele vai ser expresso e a maneira como ocorreu também. Então, a gente tem um luto que ele é disfuncional, quando é aquele luto que é prolongado e muitas vezes não está fazendo muito bem para aquela pessoa. A vida paralisou, tudo parou e só se vive aquela perda, né? As coisas perderam o sentido. Tem um luto não reconhecido, que muitas vezes ele vem decorrente de processos até de separação, que são as perdas simbólicas que acontecem ao decorrer da vida e que a sociedade muitas vezes não se atenta para isso enquanto uma perda, enquanto um processo de luto, né? E aí tem o luto patológico também, e aí vão criando várias categorias de luto, mas todos eles vão estar variando em relação à maneira de expressar, o tempo de expressar e como ocorreu essa perda. O luto não reconhecido e esse luto simbólico, né? Tipo assim, uma mudança de ciclo de vida, deixa um ciclo para começar outras fases de vida, né? Os ritos de iniciação que tem também na juventude, separações, né? Isso. Esses são os processos de luto não reconhecido, que a sociedade muitas vezes não enxerga isso como uma perda. Nem todo mundo entende que a separação envolve uma perda. Agora, veja bem, quando a pessoa está vivendo luto, há um conflito entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva da pessoa, entre o racional e o emocional? Sim, está tudo muito misturado, é um momento muito carregado. Então, uma das funções até do trabalho durante a terapia é a gente conseguir separar um pouco esse racional e esse emocional para que as coisas consigam ter, né, seguir o seu fluxo, ter um caminho a ser percorrido, porque se misturam, porque está tudo muito embolado. É muito difícil separar isso sozinho. Ah, tá. Então, na verdade, terapeuticamente, a intervenção consiste em ajudar a distinguir, né, uma coisa da outra. Ou vocês criam algum tipo, vocês terapeutas que abordam isso, você tem especialidade, inclusive, em psico-oncologia, né, que trata exatamente de pacientes portadores de doenças, moléstias graves. Vocês ajudam a fazer uma ressignificação? Como é que é essa intervenção de vocês, terapeutas? Sim, tem que ser feita uma ressignificação dessa perda, mas antes disso é preciso validar esse sentimento, validar essa tristeza, validar essa dor que essa pessoa chega até o consultório. Ela é legítima? Ela é legítima, ela tem um valor e ela impactou na vida daquela pessoa. Mudanças vão ter que acontecer, são inerentes, né? E isso vai precisar de um tempo para adaptar. E aí, para depois sim conseguir ressignificar e aí tocar em frente, né? Então, isso leva tempo, esse processo leva tempo, porque também não é uma coisa que é cíclica. Você adaptou, ressignificou e segue em frente. Às vezes o paciente, quando está ressignificando, ele tem uma recaída,
e depois ele volta para essa ressignificação. Então é muito instável esse momento, porque tem as datas também. Ao longo de um processo de luto, muitas vezes você tem o primeiro ano da perda, o aniversário de morte, o aniversário de nascimento, Páscoa, Natal, Ano Novo, que são datas significativas, e outras datas que têm um significado para aquela família. Nessas datas é muito comum que aconteça alguma recaída, porque é quando a lembrança ela vem mais intensa, e aí esse emocional ele também acaba vindo numa proporção bem maior. É, né? Bom, de qualquer maneira, uma coisa que talvez deva ser revista, deva ser examinada e refletida é aquilo que falamos no bloco anterior a respeito da nossa cultura de não aceitar a tristeza. É super importante isso. Os pacientes que eu atendo, eles falam que a melhora é bem maior assim, né? Quando as pessoas que estão em volta validam esse sentimento deles e não pedem o contrário. As pessoas que ficam pedindo para ser forte o tempo todo, muitas vezes a família enlutada, a pessoa enlutada, tende a se afastar dessa pessoa, porque é como se ela tivesse que ser forte, como se nada tivesse acontecido na vida dela. Tem um ditado italiano que fala ride e il mundo riderá contigo e piangerá solo. Ri que o mundo vai rir com você. Se você chorar, você vai chorar sozinha. Isso, de uma certa maneira, reforça esse valor comportamental, né? É porque parece que puxa até, né? Como se a tristeza chamasse a tristeza. Então, as pessoas, às vezes, até se afastam dessa pessoa que está mais enlutada, que está mais entristecida, que está vivendo essa perda, porque tem medo até de serem contaminadas. Ainda existe essa crença de que vai chamar. E aí as pessoas automaticamente se afastam. Se pudesse, não a nível de consultório, se pudesse dar uma orientação, um apoio, um conselho a uma pessoa que vive o luto, será que a gente poderia dizer, pula com os dois pés dentro da tristeza, chora um oceano, tudo que puder, tudo que tiver de dor contido em você, depois limpa os olhos, enxuga os olhos e vem para a vida? Eu não sei se dá para ser tão simples assim, né? De fora, né? De quem não está vivendo. De quem não está vivendo. Eu acho que para quem está de fora é fácil falar isso, mas para quem está dentro não dá para ser assim. Eu tenho até medo de, pulando com os dois pés, a pessoa acabar se afogando. Sim. Não voltar, né? Exatamente. Não voltar. Então, a gente você mencionou um luto crônico, né? Uma das categorias do luto é o luto crônico, né? Sim. Aquele que se instala e parece que não e abandona mais a ele pessoa. Ele vai precisar de um profissional junto, acompanhando, porque provavelmente vai ter que entrar até com uma medicação para dar conta de viver essa perda mesmo. A questão da medicação, de fato, em algumas situações, ela é necessária, né? É necessária, é válido que a gente tem que ter um cuidado, porque medicar por medicar também a gente banaliza demais, né? Parece que a gente está medicalizando o sofrimento e não é essa a intenção. É entrar com a medicação como um coadjuvante de um processo terapêutico. Ela vai estar ali para facilitar esse processo. Eu costumo falar que, nesses casos, medicação sozinha não resolve nada. Agora, isso me remete a outra questão. O luto tem uma componente, tem alguma coisa parecida com o estresse, né? Porque ele é um estado muito permanente, né? Ele se instala e fica ali. O tempo, enquanto durar, está ali, né? Sim. Ele é o pano de fundo de tudo que a pessoa está vivendo e tal. O luto gera algum tipo de estresse? Sim, durante o processo de luto, a gente tem manifestações físicas que acontecem no corpo. Então, bem como o estresse, tem alteração no sono, tem alteração no apetite, muitas vezes o choro, a depressão, dor no estômago, aperto no peito. Vai tendo também essas manifestações físicas, assim como o estresse, porque naquele momento é o que está priorizando na vida da pessoa. Agradeço, Letícia, muito sua presença aqui no nosso Obrigada a você pelo convite. Em 9 minutos a gente contou com a presença da psicóloga Letícia Cesarina de Carvalho. Até já. Sou passageiro.